Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, da Rádio Assunção Cearense. Os deputados estaduais cearenses, que são líderes de suas respectivas bancadas na Assembleia Legislativa, reúnem-se hoje, pela primeira vez no ano e na atual legislatura, depois de muitos protestos da oposição por conta do rolo compressor da base do governo, liderada pelo deputado Romeu Aldigueri, um nome intolerável para os oposicionistas, não apenas pela sua insistência em votar todas as matérias do governo em regime de urgência, sem dar oportunidade ao debate, mas também pelo fato de ser considerado prepotente no trato com os colegas. Mas na reunião de hoje desse colégio de líderes, como nós registramos hoje no nosso blog, os deputados podem reclamar também da falta de cuidado da mesa diretora da casa com o prédio e os equipamentos da Assembleia. A falta de manutenção do prédio e, com ele, e em razão dessa falta de manutenção, no último inverno, muitos baldes foram colocados dentro do prédio para evitar inundações de água da chuva. Tantas eram as gouteiras. Uma delas, grande, como foi mostrada, ou como está sendo mostrada na foto, ilustrando a matéria em que tratamos disso no blog do Edson Silva, essa grande era na porta única de entrada para o plenário da casa. Além disso, no último mês, em 2 oportunidades, as sessões ordinárias tiveram que ser suspensas por conta de mau trato nos equipamentos. No primeiro foi o som, e no segundo, que aconteceu na última quinta-feira, foi um curto-circuito numa das bancadas de assento dos deputados, exigindo um corre-corre de bombeiros para evitar um mal maior. Na sexta-feira passada, foi empossado o novo reitor da Universidade Federal do Cariri, reitor Silvério de Paiva Freitas Júnior. Nos próximos dias, será oficialmente conhecido o novo reitor da Universidade Federal do Ceará. A posse do reitor Silvério da Universidade Federal do Cariri foi no gabinete do ministro da Educação, Camilo Santana, em Brasília. Vamos ouvir uma parte do que disse o novo reitor da Universidade Federal do Cariri. A instituição desempenha um papel estratégico no Ceará e no interior do Nordeste. Estamos localizados em uma região de grande riqueza cultural e popular, com uma biodiversidade vasta ao sul do Ceará e muito próximo da Paraíba, de Pernambuco e do Piauí. Nesse contexto, a Universidade Federal do Cariri trabalha com afinco há 10 anos para proporcionar ensino, cultura, extensão e pesquisa de qualidade, cumprindo sua parte tão necessária do processo de interiorização da educação superior pública no nosso país. Apesar das muitas dificuldades que se abateram sobre todas as instituições federais de ensino superior, principalmente as mais novas, como a nossa, a UFCA conseguiu avançar em várias frentes. Já formamos quase 4.000 estudantes de graduação e pós-graduação, dobramos o número de estudantes matriculados
Mais do que dobramos o número de cursos de graduação e de pós-graduação. Foi a fala do reitor Silvério de Paiva Freitas Júnior, reitor da Universidade Federal do Cariri, UFCA, empossado na última sexta-feira no gabinete do ministro da Educação, em Brasília. O senador Cid Gomes está no exercício da presidência do Diretório Estadual do PDT interinamente até o mês de dezembro, quando acontecerá a eleição para renovação do diretório. Sua gestão, a gestão de Cid, nos próximos meses, a pretexto de reorganizar o partido no interior, com vistas às eleições municipais do próximo ano, como fez nos momentos antecedentes às eleições municipais de 2020, agora tem a diferença de que o seu trabalho está sendo vigiado, não só pelo presidente licenciado, deputado André Figueiredo, como também por Ciro Gomes, seu irmão e atualmente inimigo. Cid não terá ingerência alguma na sucessão em Fortaleza, onde o partido é comandado por Roberto Cláudio e já tem como certo a candidatura do atual prefeito José Sarto à reeleição. Até mesmo em Sobral, terra de Cid e Ciro, onde nenhum dos seus familiares próximo pode ser candidato a prefeito, em razão de ser Ivo Gomes, irmão, o prefeito, e isso tornar inelegível qualquer parente até o 3º grau para a disputa da prefeitura daquela cidade. Em Sobral, as articulações de Cid também serão acompanhadas muito de perto pelo irmão Ciro. Não se sabe ainda se os dois mesmo inimigos poderão ter um candidato comum à sucessão do irmão Ivo. Os entendimentos lá não sinalizam para uma união do PDT com o PT, como vem acontecendo em Sobral há vários anos. A propósito de Ciro, que passou alguns dias agora, recentemente, na Argentina, merecendo, inclusive, o registro da coluna Painel da Folha de São Paulo desta segunda-feira. Hoje, Ciro começou a divulgar o seu novo canal no YouTube, onde fará suas manifestações sobre a política nacional e, sem dúvida, sobre o governo Lula, a quem faz oposição, embora o seu partido, o PDT, faça parte do governo Lula com o ministro da Previdência Social. Por sinal, o presidente nacional da sigla, agora licenciado, Carlos Lupe. Vamos ouvir o que Ciro está dizendo na chamada do seu novo canal do YouTube. Olá, gente querida, olá, turma boa, olá, homens e mulheres desse imenso e amado Brasil. Aqui, Ciro Gomes, de volta ao batente na luta pela causa brasileira. Hoje com uma novidade muito especial para mim. Estou lançando a minha newsletter. Vai ser uma newsletter semanal chamada O Brasil Desvendado. Nessa newsletter nós vamos ter a oportunidade de analisar, fora da propaganda, fora da torcida, fora do negativismo que infelizmente inferniza o debate brasileiro, aquilo de fato que está acontecendo no nosso país. É verdade que o Brasil está crescendo?
Que tipo de estatísticas são essas? Que efeito terá a reforma tributária sobre a vida de cada um de nós? Enfim, todos os assuntos da economia e da política que você sabe são muito manipulados no Brasil, serão o conteúdo semanal do Brasil Desvendado, a minha newsletter. Aqui embaixo desse vídeo você vê o link para assinar. Eu lhe peço, assine, venha comigo, me ajude, financie com a sua contribuição uma corrente de opinião independente que pode dizer o que é certo e pode dizer o que é errado sem dever nada a ninguém, senão apenas a você, meu irmão, minha irmã brasileiros. Assine a newsletter e nos encontraremos toda semana aqui no Brasil Desvendado. Bom, pelo título, já dá para se imaginar que o governo Lula vai ser muito fustigado. O Brasil desvendado. Ciro pode voltar a ser aquele insuflador que conhecemos e que, por alguns meses, ficou fora da mídia, logo depois das eleições presidenciais de outubro do ano passado. O Brasil desvendado promete ser um grande opositor do governo Lula. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta segunda-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que normas para organizações das polícias militares e os bombeiros, um projeto que também lista 37 garantias para profissionais da corporações, incluem o uso privativo de uniformes e distintivos, porte de armas, seguro contra acidentes de trabalho e pensão para o cônjuge ou dependente. Temos também sobre o dinheiro do erário cearense para o Natal de Luz, para a Casa Cor, para o Hallelujah, que acontece neste mês de julho, e a Expocrato, que já está acontecendo. Apesar de serem eventos do setor privado, a lei diz que nos projetos a serem executados com os recursos previstos, fica vedada a realização de qualquer ações que possam configurar a promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos. O prefeito aqui de Fortaleza, José Sarto, decreta o tombamento do edifício Estoril. De acordo com o decreto, toda e qualquer ação de restauração, manutenção, conservação e adaptação aos novos usos que incidam sobre o bem tombado devem ser analisadas e aprovadas pela Coordenação de Patrimônio Histórico-Cultural da Secretaria Municipal de Cultura aqui de Fortaleza, que devendo ser mantidas as características originais em razão das quais foi determinado o tombamento definitivo desse bem. Também temos em destaque a prestação de contas do Supremo 6 meses depois do vandalismo que ocorreu em janeiro. No último sábado, 6 meses após o atentado, as instituições brasileiras seguem firmes. Cadeiras, quadros, vidraças e obras de artes foram restaurados. O impacto financeiro da destruição foi de 11 milhões de reais apenas no Supremo Tribunal Federal. Agora com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre economia. A reforma tributária pode virar a chave do Brasil para um novo ciclo? Para o ex-ministro Joaquim Levy, mudança no sistema de impostos deve atrair investimentos do exterior. E a Luiz de Mercadante, presidente do BNDES, diz que a proposta vai aumentar a competitividade. Agora, com os destaques do Globo, temos em principal manchete sobre novo regime de impostos. Mourão, Ciro Nogueira e Sérgio Moro. O apoio da oposição abre caminho para a reforma tributária no Senado Federal. Parlamentares se posicionam a favor da PEC, embora queiram debater mudanças no texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados na semana passada. Também temos sobre barraco no WhatsApp. Deputados do Partido Liberal trocam xingamentos sobre voto na reforma tributária e ameaçam sair do PL. O líder da sigla, Aldineu Cortez, decidiu bloquear o grupo após desentendimento generalizado entre esses parlamentares. A coluna de Lauro Jardim fala sobre a estratégia dos governistas para fechar o cerco a Anderson Torres na CPI sobre os atos antidemocráticos.
E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que multinacionais estão otimistas com a operação no Brasil e esperam alta nas vendas. O levantamento feito pela Folha, com 100 empresas, mostra cerca de 80% de menções positivas no país. E também temos em destaque que a eleição em Porto Alegre tem Eduardo Leite em cima do muro em uma frente bolsonarista. Sebastião Melo costura aliança por reeleição e a esquerda tentará repetir a fórmula de 2022. Também temos que Flávio Dino percorre mais da metade do país com programação de segurança em construção. O Ministério da Justiça ainda está em fase de validação do PRONASSE para 163 municípios brasileiros. Muito bem. O PSDB continua na crista da onda. A manchete aí citada agora há pouco diz que o Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul, está em cima do muro com relação a candidatos lá na capital daquele estado. Aqui, o PSDB está trabalhando, inclusive no interior do estado. Na última sexta-feira, o presidente estadual, Elcio Batista, que é vice-prefeito de Fortaleza, e o presidente de honra da agremiação no estado, o ex-senador Tasso Gereissati, tiveram lá em Juazeiro do Norte, onde fizeram um encontro realmente bem movimentado. Mas é muito difícil a situação do partido aqui no estado do Ceará, como de resto no país, porque já frisamos aqui no nosso programa em inúmeras oportunidades que, como não há respeito, os políticos não respeitam os seus respectivos partidos, sempre o grande partido nacional é aquele partido do presidente da República. Idem em relação aos estados. Aqui, já, o maior partido do estado vai ser o PT, porque é governado por um petista, é o Mano de Freitas. Foi assim quando Tasso Gereissati governou o estado do Ceará, junto com os seus liderados à época, Ciro Gomes e Lúcio Alcântara. Durante os governos de Tasso, 3, de Ciro, 1, de Lúcio, 1, 5 governos, 20 anos, o PSDB foi o maior partido do estado do Ceará. Assim que Lúcio Alcântara perdeu a eleição, o PSDB começou a minguar. E aí foi nascendo um outro partido. Até o PROS já foi maior partido no Ceará, quando ele tinha como filiado o ex-governador Cid Gomes. Depois Cid saiu e, quando entrou no PDT, o PDT passou a ser o maior partido do estado. Até agora ainda é, mas com quase mais da metade do partido, dos seus representantes, prefeitos e deputados estaduais e federais, querendo ingressar no PT. Os prefeitos podem ingressar a qualquer momento. Nós dissemos aqui, prefeito, governador, senador, presidente da República, a lei da fidelidade partidária não os obriga a permanecer no partido pelos quais foram eleitos. Eles podem trocar de partido a qualquer momento. Mas a legislação eleitoral impede que vereador, deputado estadual e deputado federal mudem de partido durante os 4 anos do seu mandato. Ele terá, no ano da eleição, o vereador, no próximo ano, em março, terá um mês, que chamamos de janela partidária, um mês em que os vereadores podem mudar de partido sem sofrerem qualquer penalidade imposta pela lei da fidelidade partidária. Já em 2026, só lá em 2026, quando das eleições estaduais e federais,
é que os deputados estaduais e federais poderão trocar de partido, sem sofrer penalidades. Pois bem, então, o PT ainda não é o maior partido no estado do Ceará hoje, porque o governador Eumano de Freitas ainda não deu a mão para os que querem se filiar ao PT. Nesse ponto, o governador tem mantido uma posição de magistrado, mas também talvez ela esteja acontecendo porque o governo não tem muito o que dar e os novos aliados sempre querem receber uma boa recompensa. O governo do Estado, já dissemos aqui em mais de uma oportunidade, não está bem financeiramente, tanto que não está cumprindo sequer os compromissos assumidos com as prefeituras durante a campanha eleitoral do ano passado. Tem convênio que há 6 meses não recebe um centavo do Estado. Portanto, muitas obras municipais estão paralisadas por falta da contrapartida do governo. Isso também é um obstáculo para o ingresso de novos filiados. O presidente Lula, em mais uma viagem internacional, falou na Colômbia, onde continua o seu trabalho de convencimento da integração de todos os países da América Latina. Vamos ouvi-lo. Falar da Amazônia é falar de superlativos. Ela abriga a maior floresta tropical do mundo, com 10% de todas as espécies de plantas e animais do planeta. Tem 50 milhões de habitantes, com 400 povos indígenas que falam 300 idiomas diferentes. Possui a maior reserva de água doce do planeta, incluindo o verdadeiro oceano subterrâneo. Ocupa 40% do território da América do Sul. E se fosse um país, seria o 7º maior do mundo, atrás da Austrália e antes da Índia. Esses seus 6 milhões e 300 mil quilômetros quadrados caberiam todos os 27 países da União Europeia, mas Reino Unido, Noruega, Turquia, Japão, Coreia do Sul e Nova Zelândia. Os países amazônicos têm 2 desafios a enfrentar juntos. Um deles é institucional e diz respeito ao fortalecimento da organização do Tratado de Cooperação Amazônica. O outro é político e se refere à construção de uma nova visão de desenvolvimento sustentável para a região. Na semana passada, celebramos os 45 anos da assinatura do Tratado de Cooperação Amazônica. O tratado foi uma iniciativa pioneira. Seu foco era nos blindar de pressões de atores alheios à região. Ao longo de todos esses anos, não temos dado à ótica a atenção que ela merece. A Cúpula de Belém será um momento de correção de rota. A abertura às autoridades locais e à sociedade será um componente essencial dessa nova ótica. É preciso valorizar o papel dos prefeitos, governadores e parlamentares. Não se faz política pública sem participação das pessoas que conhecem o território. Para isso, queremos formalizar o Fórum das Cidades Amazônicas e o Parlamento Amazônico. Com a realização dos diálogos amazônicos, nos dias que antecederão a Cúpula de Belém, reuniremos a sociedade civil e a academia em sessões que resultarão em recomendações de ações concretas. Para traduzir esse impulso político em termos práticos, pretendemos institucionalizar o Observatório Regional da Amazônia, que vai sistematizar e monitorar dados de todos os países para orientar as políticas públicas e torná-las mais eficazes. Bom, já há, segundo o registro do Noticiário Nacional,
uma mobilização de segmentos do Nordeste brasileiro para que os senadores façam mudanças no texto da reforma tributária aprovado na última semana pelos deputados federais. Quem está à frente lá no Senado, quem foi guindado à condição de líder desse movimento no Senado, é o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Inclusive, ele tem lá o governo do estado, o comando da prefeitura da capital, e tem uma disputa intensa, ele com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é uma outra liderança do estado de Alagoas. Renan está dizendo que Arthur Lira deixou que os governadores do Nordeste e do Norte fossem traídos nessa reforma tributária, porque houve uma alteração daquele colegiado que será o responsável pela distribuição dos recursos arrecadados do ICMS e do ISS. Na versão original, os 27 estados, ou melhor, os 26 estados e o Distrito Federal tinham peso igual na decisão da divisão dos recursos. Com a mudança, os governadores dos estados perderam a condição única de tratarem da distribuição desse dinheiro, porque entrou um outro componente para representar as populações dos maiores estados brasileiros, no caso, os do Sul e Sudeste. Vamos ver o que vai dar. O certo é que a reforma tributária que foi aprovada na Câmara vai demorar um bom tempo para começar a virgir no nosso país. Vamos ver o que será alterado no Senado. As contas do governo Isolda Sela, dentro de poucos dias, serão examinadas pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. O conselheiro Alexandre Figueiredo é o relator. No ano passado, as contas do último ano do governo Camilo Santana sofreram reprimendas dos conselheiros que examinaram a possibilidade de recomendarem a desaprovação das contas. Foi relatora, naquela época, a conselheira Soraya Vitor. As contas do governo são aprovadas ou desaprovadas pelos deputados. Os conselheiros apenas emitem um parecer técnico, recomendando a aprovação ou não, dependendo do número de falhas ou irregularidades que eles constatem. As contas de Isolda são referentes ao ano passado. Com esta informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Amanhã, com a proteção de Deus, estaremos de volta a partir das 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!